pessoal querido do meu coração, aqui quem vos fala sou eu, ainda do Brasil, começando mais um vídeo com vocês, e hoje vai ser um vídeo diferente. Achei que como essa semana foi mais parada aqui em BH, eu não tinha mais muita coisa diferente, interessante, empolgante pra mostrar pra vocês. Falei, vamos fazer um vídeo batendo papo, fazendo algumas reflexões, falando sobre a vida, dando conselhos, falando sobre coisas importantes pra mim e pra vocês, e por isso eu pedi pra vocês me mandarem alguns assuntos pelo Instagram que vocês gostariam que eu falasse, que aí eu ia fazer um misturadão disso tudo e conversar com vocês. Eu acho que sempre dá muito certo, vocês parecem gostar muito quando a gente faz essas conversas mais profundas. Eu falo da maneira que eu vejo o mundo, aí vocês dão feedback nos comentários, e eu pensei que seria um ótimo momento pra fazer isso. Um vídeo mais calminho, de conversa, e quem sabe a gente saia daqui mais iluminado, com algumas reflexões legais pra fazer, pra continuar fazendo depois de assistir o vídeo, tanto pra vocês quanto pra mim, porque sempre que eu gravo pra vocês falando de coisas mais profundas, penso muito sobre tudo depois. E aí, olha só, tô com um roteirinho aqui de coisas que eu quero abordar. Eu acho que a primeira coisa, uma boa maneira da gente começar esse vídeo é a gente começar com inspiração e a gente começar pensando sobre como o mundo é muito grande, tem muitas oportunidades, muitas coisas abertas pra gente explorar. Porque uma pessoa me mandou assim, falou que tem 24 anos, que acabou de pedir demissão e de terminar um relacionamento e que tá perdida. Que conselho eu daria pra ela? E aí eu pensei, cara, 24 anos, o auge da vida, como eu gostava de ter 24 anos, como eu ia ter 24 anos de novo. E eu fico pensando, eu não gostaria de voltar aos meus 24 anos, mas eu gostaria de ter essa idade, conhecendo as coisas que eu conheço, as coisas que eu sei, tendo tido a experiência que eu tenho hoje em dia. Então assim, eu tô sendo folgada, né? Porque eu quero o bom dos dois lados. Eu quero a idade mais jovem e eu quero o conhecimento de ter a minha idade de hoje em dia. Mas eu pensei, o que eu poderia dizer, o que eu gostaria que tivessem me falado quando eu tinha 24 anos, que eu posso falar pra vocês e dividir com vocês. E eu acho que, primeiro, entende que você tá numa idade muito boa e uma idade que você tá muito nova, da melhor maneira possível pra começar muita coisa boa. Tipo, 24 anos, você ainda tem uma cabeça que dá pra entrar tudo. Conhecimento, novas crenças. Se você tiver algumas crenças e alguns princípios que você queira questionar, e não é bem isso talvez pra vida, tá na hora de você começar a ler, a estudar, a conversar com pessoas que pensam diferente, porque tudo é muito maleável. Dá pra você criar, mudar, adaptar, amadurecer muito. Você tá na melhor idade do mundo, juro. Porque é menos que isso quando a gente já tá na faculdade. E assim, apesar de... Eu acho que quanto mais cedo a gente começa diversas jornadas na vida, melhor, porque a gente tem mais tempo de aprofundar. Mas eu acho que 24 anos é um momento que você tá com uma maturidade mais legal pra realmente ter um entendimento melhor das coisas. Então, enquanto você supera essas perdas, término, pedido de demissão, vai investindo em coisas que vão te fazer crescer e que vão te levar pra mais perto da pessoa que você quer se tornar um dia. Cara, se você tem vontade de falar língua, se você tem vontade de aprender um instrumento, se você tem vontade de aprender um novo hobby, você tá com uma idade que te permite explorar isso tudo. Então, começa a ir atrás dessas coisas, nem que seja pouquinho a pouquinho. Se você tiver condição de começar a aprender esse idioma que você tanto quer, começa, nem que seja no Duolingo, ou então, a princípio, né, pela internet, vendo vídeos no YouTube, e só começa. Esse é o conselho. Começa muita coisa, sério. Se eu fosse voltar aos meus 24 anos, eu ia fazer aula de mais 2 línguas. Eu ia começar piano, que foi uma coisa que eu comecei e parei, mas eu ia ter começado e continuado, porque eu tenho um sonho de tocar piano, sabia? Eu teria começado aulas de tênis, que eu já comecei várias vezes e parei, mas eu também teria começado e continuado. Então nada disso é específico. Eu tô dando exemplos de coisas que eu gostaria de ter começado antes, porque hoje, quase 10 anos depois, eu já estaria assim, proficiente. Estaria tocando piano muito bem, estaria falando 2 línguas fluente, apesar de ter viajado muito. Talvez tivesse viajado ainda mais, talvez tivesse deixado de repetir muitos lugares que eu já fui e conhecido outros lugares, porque eu imagino muito o que poderia ter acontecido se eu tivesse ido pra lugar X ao invés de Y. Eu tenho muito essa curiosidade. Então, se eu tivesse 10 anos pra voltar e viver tudo de novo, eu teria experimentado de tudo. E eu acho também que é um momento propício de você começar a pensar no que você quer de verdade pra você. Quem você quer mesmo manter na sua vida? Será que tem pessoas na sua vida que estão trazendo mais momentos ruins do que bons? Às vezes a gente se empolga com algumas relações, alguns relacionamentos, algumas amizades, mesmo sabendo que talvez não seja pra gente. E eu gostaria de ter tido essa compreensão e esse entendimento mais cedo, porque teria evitado bastante dor. Por outro lado, as dores e as decepções são bem-vindas, porque muita coisa eu não teria aprendido, não teria amadurecido se essas coisas não tivessem acontecido antes pra mim. Então, outro conselho que eu tenho é: nada é pra sempre, nada é permanente. Nem as coisas boas, nem as coisas ruins. Então, se alguma coisa estiver doendo muito, entende que daqui a pouco você vai estar em um lugar bem melhor e não se desespera. Tem coisas que doem, que a gente tem que passar por elas, às vezes vai ficar meses, um ano, achando que nunca vai superar, mas a gente supera sim. E da mesma maneira, as coisas boas também, querendo ou não,
a maioria delas é passageira. Então, aproveita tudo que você tem pra aproveitar e não deixa pra amanhã, porque tudo pode mudar no dia seguinte. Eu também, nessa mesma linha de pensamento, recebi muitas pessoas falando coisas do tipo: tenho 20 anos, tenho 25 anos e me sinto perdida. E, gente, é normal. Tudo que eu falei antes se aplica pra isso também, pra essa sensação de não sei o que eu quero fazer, não sei onde eu vou. Eu, com 20 anos, não fazia a menor ideia do que eu queria, de quem eu queria ser, de com quem eu queria estar, de aonde eu queria estar, mas a gente tem que explorar. Explora, explora, explora. Vai em todos os lugares que te chamarem, conhece todas as pessoas que você tiver pra conhecer, que as respostas vão vindo. E 20 anos é muito nova. Você é um bebê, você é uma criança com 20 anos, com 25 anos também, e não tenha pressa. As coisas só vão acontecer quando elas tiverem que acontecer, e é claro que a gente tem que às vezes ir atrás e causar essas coisas, né? Manifestar, fazer o que a gente puder, o que tiver ao nosso alcance. Mas é muito normal, aos 20 anos, você não saber o que você quer. O que eu acho anormal é ter muita certeza sendo tão jovem. Aí, recebi algumas perguntas sobre quais são as minhas inseguranças. As pessoas me contando as inseguranças delas e me perguntando, né, se eu preciso lidar com essas coisas também, gente. Quantas inseguranças eu tenho? Das menores às maiores. Vamos pensar. Eu tenho muitos medos. Eu tenho muitas vontades e muitas vezes eu tenho aquela questão, aquele pensamento de eu não sou capaz, mas será que eu sou capaz? E se eu falhar? E se rirem de mim? Eu tenho muito. Eu me importo bastante com o que as pessoas pensam. Hoje em dia, menos do que antigamente. Hoje em dia eu tô mais corajosa pra dar alguns passos. Talvez nem seja menos insegurança e medo, seja um pouco mais de coragem e aquele pensamento de... Sabe o que eu penso muito? Eu vou fingir que eu não tô com medo e que eu não tô com vergonha. E se eu fingir, ninguém vai saber que eu tô. E eu continuo, sendo corajosa. Nossa, eu lembro o primeiro vídeo que eu postei no YouTube, eu tava com muito medo. Eu já contei essa história aqui, a Fran. Vocês conhecem a Fran, que é uma das maiores youtubers do Brasil. Tava comigo e eu pensei, eu tô com muita vergonha e muito medo. Mas se eu mostrar pra ela agora, depois eu não vou ter medo de mostrar mais pra ninguém. E foi assim que eu fiz. Com medo, com vergonha. E mostrei, fingi que não tava com nenhuma vergonha. Eu tenho algumas inseguranças com o meu corpo. E é muito engraçado, porque às vezes as pessoas falam que a gente tá magra demais, depois eles falam que a gente tá gorda demais, depois que isso, depois que aquilo. Essas coisas, querendo ou não, apesar de eu gostar de quem eu sou, e eu sou uma pessoa que não se importa tanto com aparências, mas claro que essas coisas geram inseguranças, né? Às vezes eu tenho medo de postar um trabalho que eu tenho medo de não estar tão legal e de alguém não gostar. Raramente eu recebo alguns comentários meio chatos aqui no YouTube e geralmente eu tento não me afetar. Mas é claro que às vezes algumas coisas que as pessoas falam pegam bem no seu ponto fraco. Sabe o que eu tenho de segurança corporal? Eu tenho muita estria e celulite. Eu nunca falei sobre isso aqui. Eu tenho estria desde criança e eu tenho essa insegurança. Só que eu vou aprendendo a relevar, eu vou tentando achar beleza nas coisas. E muitas vezes que eu questiono e falo, eu não quero andar de biquíni por isso, eu penso, tá, mas eu sou linda de outras maneiras. Aí eu penso, olha que lindo que hoje meu cabelo tá. Então eu penso, cara, mas eu sou uma pessoa muito legal. E daí que eu tenho uma celulite, uma estria, isso, aquilo. E aí assim eu vou tentando contornar essas coisas. Mas eu tenho bastante insegurança, sim. Outra coisa, gente, e ainda nessa linha de pensamento de inseguranças, perguntaram bastante sobre magreza, emagrecimento. Eu recebo muita pergunta de qual é meu peso. Como você se mantém magrinha comendo tanto? Uma pessoa especificamente me perguntou se eu evito falar sobre isso pra não gerar gatilho nas pessoas. Tem muito esse lado, mas também tem um lado meu. Eu não gosto de me expor tanto, de falar de coisas muito pessoais, principalmente sabendo que as pessoas têm corpos diferentes, metabolismos diferentes. Tem pessoa que se sente melhor mais magrinha, tem gente que se sente melhor com mais músculo, acha que fica mais bonita, mais cheinha, e tá tudo bem. Eu acho que essas coisas que geram comparação não são legais, e eu não acho legal ficar falando, eu peso tanto, minha dieta é essa, eu faço isso. O que eu posso dizer aqui, pras pessoas que falam, você come tanto, como você consegue ser tão magrinha? Eu como muita besteira, isso é um problema, eu tô tentando melhorar, comer mais saudável, mas eu não como altas quantidades, então isso faz a diferença. E só pra deixar bem claro, já meio que responder de uma vez por todas, porque me perguntam muito isso. Claro que vocês vão ver bastante comida gostosa, deliciosa, diferente nos vlogs, porque o que eu vlogo são as coisas diferentes. Então no dia que eu vou estar na minha casa comendo um arroz integral com feijão e frango, ou uma salada em algum lugar, eu geralmente não tô gravando porque não é uma coisa tão diferente, sabe? Então acaba que vocês veem um exagero de comidas gostosas, mas é porque são as comidas que eu escolho mostrar que são mais legais, mais diferentes, que me causam mais ânimo e mais empolgação. Então é assim que acontece. Mas às vezes eu recebo uns comentários de... Tanto esses de como é que consegue ser magra comendo tanto e tanta porcaria. E também recebo comentários assim, só mostra comida. Mas gente, aqui é uma coisa que eu amo. Então é uma das coisas que eu escolho mostrar bastante, até porque eu sei que muita gente gosta de ver também. E aí junto com essas questões de peso, corpo, me perguntaram sobre a minha rotina de exercício, de alimentação. Como eu falei, a minha alimentação
deixa muito a desejar e eu quero muito melhorar. Mas exercício é uma coisa que eu venho tentando fazer cada vez mais. Quando eu era adolescente, jovem adulta e criança, eu sempre fiz muitos esportes. Então eu acho que meu corpo já é meio condicionado e acostumado a pegar atividade física de uma maneira mais fácil e mais rápida. Eu gostaria de fazer muito mais musculação, mas eu tenho muita dificuldade de fazer musculação sem personal. E lá nos Estados Unidos, eu acho muito caro fazer com personal, sabia? Então eu tô à procura de um personal pra fazer brasileiro, pra fazer por vídeo, pra me ajudar com isso, porque eu quero muito pegar mais pesado na musculação. Mas eu faço muito mais cardio, o que eu gosto muito de fazer, que é uma dica pra vocês, inclusive, que foi meu amigo Rodrigo que me ensinou. É um exercício que se chama 12-3-30. Você vai colocar a esteira na inclinação 12, e aí você vai fazer 3 milhas por hora, que é mais ou menos 5 km por hora, 4,8 km por hora, e você vai fazer isso por 30 minutos, sem ficar se apoiando com o braço na esteira, porque você tem que, tipo, usar todo o seu esforço físico. E aí, esses 30 minutos, você vai ver, você vai suar muito, você vai fazer um cardio ótimo, vai ser um exercício maravilhoso. Então, é o que eu mais faço. E aí, eu tento intercalar com alguma coisinha de, tipo, força e musculação que eu consiga e saiba fazer, mas eu preciso focar mais nisso. E outra coisa que eu quero muito fazer, eu quero voltar a fazer aula de tênis. Eu amo fazer esportes, eu amo ter pessoas fazendo atividade física junto comigo, então esportes são ótimos e tênis é uma coisa que eu acho tão linda, eu amo assistir, então eu quero muito fazer. Eu já fiz um tempinho criança, depois eu já fiz mais umas aulas adultas, mas assim, eu nunca dediquei tanto e eu quero muito, porque eu amo esse esporte. Tô indo na casa da Isadora, porque eu tô indo embora pros Estados Unidos já amanhã, então eu quero ir dar um beijo nela e no Arthur. Aí a Lulu tá vindo me buscar, que ela vai também. Já tô aqui no carro da Lulu, a motorista mais perfeita e a futura noiva desse ano. E aí, sabe o que eu lembrei? Ainda nesse assunto de magreza e tal. Gente, é muito importante a gente colocar na nossa cabeça que não é pra ficar falando do corpo das pessoas na internet. E que não é depois pra falar que você comenta de se você tá na internet, você tem que ouvir. Porque tem coisas que são só desnecessárias. Então, deixa eu contar pra vocês especificamente um comentário que deixaram pra mim no meu Instagram recentemente. Falaram assim: nossa, essas pernas magrelas separadas, nenhum homem vai querer assim, vai ficar encalhada pra sempre. Vocês acreditam? Que idiota. É chocante, Nossa, né? O povo é muito sem noção. O povo é muito sem noção. E por que é tão normalizado falar coisas assim pra ofender as pessoas? Estranho, né? Aí a próxima pergunta: Lulu, eu tô fazendo um vídeo refletindo sobre vários tópicos que pediram pra gente conversar. É que eu deixei caixinha de perguntas no meu Instagram. E aí depois vocês vão participar também, pra vocês ajudarem a responder com as coisas que vocês têm a dizer, pensamentos, enfim. Combinado. Aí a próxima coisa que perguntaram muito, aliás, eu acho que foi a coisa que mais perguntaram, que perguntam muito, apesar de eu já ter abordado algumas vezes esse assunto, é: como está sendo essa fase da sua vida? Ah, não, calma, falei besteira. Vou mudar a ordem das perguntas, boa. Perguntaram: como está a vida amorosa? Como você escolhe alguém? Prioridades? Você se permite? Como está a sua vida amorosa, Lari? Tá tudo certo. Vamos falar sobre prioridades. Gente, as minhas prioridades é assim. Pra mim, o que é muito importante? É muito importante a pessoa... E eu acho que isso é pra todo mundo, né? Mas eu preciso muito me sentir respeitada. De onde que isso vem? Eu acho que todos nós já tivemos experiências de se sentir desrespeitada. E pra mim, isso gerou o maior trauma e gatilhos que eu tenho na minha vida. Me sentir não respeitada, não priorizada, não validada. Então, pra mim, isso é o número 1. Alguém que me respeite muito. E aí, vem aquelas coisas não negociáveis que cada uma tem a sua, né? Por exemplo, pra mim, eu acho muito importante pessoas que tratam bem os outros. Tipo assim, você vai em um lugar e tem uma pessoa ali que não pode te oferecer nada. Essa é a pessoa que eu quero ver que você vai tratar bem. Direção oeste na rua Santa Rita Durão. Depois vire à esquerda para Rua Rio Grande do Norte. Pode deixar. Daqui a pouco para. Desculpa. Eu gosto de pessoas que tratam bem todo mundo, principalmente quando não tem nada em jogo, assim. Pessoas que não tem nada pra oferecer pra gente, essas são as pessoas que mais eu vou observar se quem tá comigo tá tratando bem essas pessoas. Pra mim, uma coisa não negociável, porque eu sou uma pessoa ansiosa, é consistência. Consistência, pra mim, é assim, a coisa número 1. Não me deixar questionando. Tipo, o que... por 750 metros. Pra mim não funciona questionar o que nós temos, o que essa pessoa quer comigo, essa pessoa gosta de mim, é mesmo que ele tá pensando. Isso me gera muita ansiedade, então a pessoa precisa ser muito... Eu preciso poder contar com essa presença, com a consistência e ter essa certeza. Eu gosto de pessoas humildes, que têm humildade. Eu não gosto de jeito nenhum de pessoas arrogantes, que se sentem melhores que os outros. Mas eu acho que o principal é pessoas que me fazem sentir bem, me fazem sentir respeitada, priorizada. E é isso. O que mais? Você se permite? Gente, sabe que por muito tempo eu não me permiti, mas eu venho superando alguns traumas. E tá tudo muito bem.
Como está sendo essa fase da sua vida? É tudo que sempre sonhou? Acho que relacionado à pergunta anterior. Essa fase da minha vida tá muito boa, eu tô feliz com o meu trabalho, eu tô viajando menos. Nesses últimos tempos eu viajei menos do que eu tava viajando nos últimos anos, então eu tô mais descansada. Eu tava muito cansada, então eu dei uma boa descansada e agora eu sinto que eu tô pronta pra começar a viajar muito de novo, ver muitos lugares. E eu tô em paz, eu acho que eu tô em um lugar da minha vida que eu tô bem mais estável emocionalmente, tô em paz. Tenho amigos que eu confio. Tô bem. Aí perguntaram como lidar com a pista salgada de hoje em dia. Pista salgada é o que eu entendi. O que eu entendi dessa pergunta é que tá difícil, não tá tendo muita gente legal. Que a pista tá complicada, que as opções estão complicadas. Você entende isso também, Lulu? Gente, eu nunca ouvi essa expressão, pista salgada. Eu acho que é isso, tipo, a pessoa tá difícil encontrar alguém legal, certo? Gente, é por isso que eu sou a favor de não ter pressa, de não ter urgência. E eu vivi muito tempo da minha vida assim. Eu prefiro estar solteira do que estar com alguém que não me faz bem, alguém que não me respeita. Eu acho que depende muito de ser o seu sonho casar jovem, ser mãe. Como pra mim, os meus sonhos são muito relacionados a coisas diversas da vida e não só a estar casada, a ter filhos cedo, enfim. Eu não tinha essa urgência nem essa pressa, então eu tava lidando com tudo de uma maneira muito calma. E eu, assim, tenho muita preguiça de aplicativo, sabe? Esses aplicativos de achar pessoas, então eu nunca fui disso. Por preguiça mesmo, e assim, não me sinto muito confortável indo em um date com uma pessoa que eu não conheço. Mas se pra você, por exemplo, for uma prioridade, você quer estar em um relacionamento, eu acho que você tem que ir pra muitos lugares, dizer sim pra todos os rolês com seus amigos, pra onde você vai conhecer gente. Talvez você tenha que entrar em um aplicativo ou outro. E eu acho que depende muito das nossas prioridades. Mas realmente, gente, não abaixa as expectativas e os standards. Como fala standards, Lulu? Padrões. Não fiquem com expectativas baixas de padrões. Tipo, não se acomode com pessoas que não são legais, não são suficientes e não te fazem bem só por medo de estar sozinha. Porque tá difícil mesmo, é difícil, né? Até amigo, que a gente pode ter 1 milhão, é difícil achar amigos pra gente confiar de verdade. Quem dirá uma pessoa pra ser seu parceiro de vida? Então, tem que ter muita paciência, confiar que vai dar certo e poder esperar um pouquinho, porque senão você vai trazer pra sua vida por impulso e por urgência alguém que pode acabar te fazendo muito mal. Conselho amoroso conforme suas experiências. Eu acho que tudo que eu acabei de falar é o meu conselho amoroso. Observa muito a pessoa que tá do seu lado e se ela te demonstrar que ela não é uma pessoa legal, acredita na primeira vez, porque senão você vai abrir um espaço pra ela fazer de novo e um pouquinho pior, depois um pouquinho pior, depois um pouquinho pior. E aí quando você perceber, você já tá numa dependência emocional que você não vai conseguir sair disso. Então eu acho que quando a gente ainda não tá muito envolvida, e se a gente perceber um red flag, se a pessoa mostrar pra gente uma coisa que ela é, a gente precisa acreditar logo, logo. Não ignorem. Não ignorem os red flags e o que as pessoas mostram pra gente sobre quem elas são. Ai, gente, como eu amo essa cidade. E eu amo dirigir, tipo, nas estradas daqui, ver as montanhas, esse raro céu azul, porque agora só chove em BH. Lulu no volante, perigo constante. Lime do lado, perigo dobrado. Ai, gente, sério, pode falar. Ai, desculpa. Pode falar o que for de BH. Mas é muito gostoso. As outras capitais não tem essa... Aí as pessoas das outras capitais vão falar que tem, sei. Mas pra mim é muito lindo e tem muita natureza e verde. Olha quem eu tô vendo! Neném mais lindo do mundo! É o meu nenenzão! É o meu nenenzão! Olha como ele é lindo, meu Deus do céu! Tá na hora da comidinha do Tutu! Gente, olha só, a partir de agora quem vai responder as perguntas da Conselho é o Arthur! Arthur! Neném! Tutuco! Ele ainda não sabe que o nome dele é Arthur, gente. Paciência. Ele sabe, mas é que o rodo é mais interessante. Rodo e vassoura. Também acho. Arthur! Neneco. Sabe uma coisa que eu amo? Empada. Sabe outra coisa que eu amo? Catupiry. Quer não, mamãe? Quer não? Gente, olha a carinha que ele faz. Meu Deus do céu. Essa é a carinha mais linda que eu já vi na minha vida. Não vê hoje ele chupando laranja. Sério? Barulhinho. Ai, como é perfeito, cara. Você gosta de beijinho? Quer mais, mamãe? Quer mais? Morde o melão. Morde o melãozinho. Criança ama? Óculos. Amo. Oi, Arthur. Arthur, fala pro vlog o seguinte. O que você acha? O que você acha desse momento de vida?
Você tá num bom momento de vida? Você tá satisfeito, realizado? A gente tá te dando melão o suficiente? Não, tia. Tá faltando comida nessa casa? Olha aqui. Oi, tia. Oi, YouTube. Eu tô muito feliz. Gente, antes da gente continuar as nossas reflexões e papos cabeça, eu quero mostrar aqui pra vocês. Eu já abri porque eu tava gravando na vertical pra outra plataforma. Mas olha esse press kit que eu acabei de receber. E além de ser uma coisa linda e maravilhosa, tipo a coisa mais linda do mundo, é muito especial, porque tem um significado especial. Olha só. Vocês podem ver aqui de onde que veio. Estão vendo o FR? Aí, sério. Vem nessa caixinha com essa chave. Simplesmente pra você abrir. Olha quem tá ali no fundo, meu maior amor. Meus maiores amores. Aí, olha só. Opa, eu não tranquei. Bom, ela veio trancada. Olha aí, você não abre, aí você coloca a chavinha, roda e... Tudu! E é simplesmente o Bride Kit. Bride Kit, o Bride Kit da Fran. Com os glosses inspirados nela como noiva. E eu já tô com esse aqui na boca, o transparente. Tem um cheirinho de limão siciliano insano. Meu amor, você quer participar? Vem aqui. Fala pra eles que você gostou muito do Bright Kit, que eu coloquei pra você sentir o cheirinho de limão siciliano. E olha como ele tá feliz, o tanto que é gostoso. Ele quer arrancar esse celular da parede, né? Eu sabia muito bem o que você ia fazer. Arthurzinho, olha o pé levantado. Vai, mostra aqui pra eles. Mostra pra eles, Tutu. Ih, te cobriu. Mostra a Fran pra eles. Na boca não! Ela não é de coçar dentinho, não! Olha, Tutu que mandou mensagem pra gente. Olha, Tutu. Tá, continuando. Aí... Cadê a chavinha? Ah, deixa a chave aqui dentro. E aí, vem o kit de gloss com todos esses chaveirinhos, olha só, pra pendurar neles. A bandeira da Itália, que é onde foi o casamento da Fran. Limão siciliano. Aí eu tô com esse aqui na boca. Tem um cheiro muito bom de limão siciliano. E eu vou guardar pra sempre com todo carinho na minha vida. Eu tô muito feliz. Obrigada, Fran. Te amo, amiga. Gente, olha o capricho. Ah, deixa eu mostrar a caixa direito. Olha só, também tem o FR de Fran aqui. Acabou. É linda. Tia Lari, não passa gloss em mim. Não vou passar, não. Tia Lari faz ponte. Não vou passar, não. Mas conta pra todo mundo, você aprendeu a fazer passinho, amor. Vem cá. Ô, tia, mas pode ajudar. Tiquinho da tia, meu amor. Tia Lari. Ei, Tutu. Oi, meu amorzão. Vai lá. É a mamãe. Calma aí. Que é a mamãe? Vem cá, mostra pra eles o passinho que você aprendeu a fazer. E os bercinhos também dobrados. Gente, Você pode trazer, tipo... eu quero aproveitar. Lulu, senta aqui pra você poder falar com a câmera também. Vamos aproveitar que a gente tem companhia pra responder uma pergunta pertinente a esse momento. Uma coisa que me mandaram e que me mandam bastante é o seguinte. Não, se bem que não é sobre... Não é isso, mas me mandam nesse assunto. Como você lida com ver todas as suas amigas casando e tendo filhos e você não? Aí, tipo, aproveitar que eu tô com uma amiga que já é casada com o filho mais lindo do mundo inteiro. Tipo, essa criança, vocês não estão entendendo como ela é a coisa mais maravilhosa da vida. E é outra amiga que vai casar esse ano. Mas, vamos falar uma coisa. Não são todas as minhas amigas que estão casando e tendo filhos. Tipo, só a Isadora de amiga minha. Mas, tipo assim, de melhor amiga minha que tem filho, né? É. Inclusive, vocês poderiam acelerar isso, porque eu gostaria de ter mais crianças no meio. Pô, E aí? brincar, né, Arthur? Porque hoje tava querendo passar a gloss do menino. Coitado. Tava. Mas aí, sobre casar, acho que menos de metade das minhas amigas tá casando. Então, não é todas as minhas amigas casando e tendo filho e não eu. Mas, mesmo que fosse, gente... Oh, amor, você não gosta dessa pergunta? Eu porque ele quer ficaria... saber, é meu primo. Eu fico muito feliz e ficaria também se fosse todas as minhas amigas casando. Tipo, eu não penso muito nessa comparação de eu não tô. Eu fico só feliz porque elas estão vivendo um momento que elas estão felizes e que elas querem viver há muito tempo. Fico feliz que ela faz. Olha só como não ficar feliz por essa coisinha linda. E eu acho que cada um vive no seu tempo, as coisas vêm no seu tempo. E casar por casar não tá com nada. Não. Só pra cumprir Pra cumprir, tipo, uma expectativa da sociedade, tipo, ou então uma pressão que a gente mesma coloca. Hoje em dia, eu não sou assim, antes eu falava, nem sei se eu quero casar, nem sei se eu quero ter filho, agora eu quero. Inclusive, tipo, quando eu conheci o Arthur, aí que eu percebi, eu acho que eu quero ter filho, porque ele é muito perfeito, gente. Mas eu não tenho essa pressa, eu não comparo mesmo, tipo, eu não fico me comparando com as amigas, eu fico feliz
por elas. É isso? O que vocês acham disso tudo? Falem um pouco sobre. Dissertem. Gente, casar dá muito trabalho, muita burocracia. Você tem que ter muita certeza do que você quer. Muita certeza. Tem que amar ser muito. Uma pessoa muito especial, de verdade, que combine com você. Claro que tem suas diferenças, mas se for pra passar o resto da sua vida com uma pessoa ruim, gente, ficar sozinha é muito melhor, de verdade. Eu acho também, se for para casar, pensando, se der errado, eu separo, aí você já tá casando errado. Tipo, você tem que casar pra não separar. Tipo, eu não quero pensar de jeito nenhum que vou separar algum dia. Tem que ter muita certeza. E a Isadora, sobre a parte de ter filho. Fala um pouco sobre como é uma grande responsabilidade, é difícil, apesar de todo esse amor, né? As pessoas romantizam muito a maternidade porque é só um sonho, mas eu acho que você tem que estar muito preparada e num momento de vida que você vai conseguir se dedicar muito. Porque, cara, a Isadora, juro, ela é uma mãezona, mas tipo assim, ela se dedica 24 horas por dia ao Arthur. Eu acho que é um processo muito individual, mas realmente, assim, muda a sua vida pra sempre, né, Arthur? Assim, pelo menos pra mim, é demorar, ainda tá demorado. Tipo, Arthur vai fazer 9 meses. Né, Arthur? Olha lá pro vídeo. Olha aqui, Tutuco! Aqui, ó. Olha ali! Dá oi pras tias. Então, quando a Arthur nasceu a mãe e ela tomou conta de tudo. Então, tipo, eu perdi a Isadora esposa, a Isadora mulher, a Isadora empreendedora, Isadora tudo e ficou só a mãe. Agora que eu tô conseguindo retomar algumas coisas pro meu dia a dia que fazem bem pra mim, porque eu fui engolida, mas isso é cada um. Mas é parte da vida, né? E cada um tem seu jeito, tipo, pra mim foi dessa forma, mas acho que cada mãe, cada mulher vai ter. E nem todo bebê tem uma sorte de ter uma mãezona igual a Dora e nem todo Eu acho que também tá tudo certo. Tipo, a mãe que tem que voltar a trabalhar com 4 meses, deixar o bebê na creche e trabalhar pra ela é muito importante. E, assim, cada um tem sua história. Acho que assim, maternidade é uma coisa que nasce com muita comparação. Você ficar tentando encaixar em tudo é muito, muito pesado. Já é um momento muito novo, todo novo. Então, assim, tem que trazer leveza. Você tem que fazer o que é importante e que faz sentido pra você. Mas é muita responsabilidade. Sim, então... Muito. Tipo, você fica vendo lá, por exemplo, o Arthur ainda não dorme a noite toda. E toda vez no meu Instagram fica lá aparecendo, meu filho dormiu a noite inteira, não sei o que, né? Fico, meu Deus, o Arthur tem problema. Mas pergunta se o neném de alguém sabe fazer o passinho. Esse é, assim, um micro exemplo, assim, porque tudo é comparado. A realidade é que é muito mais do que, tipo, um sonho que dá pra romantizar. Tipo, é uma realidade difícil, você tem que estar preparada, você tem que ter muita dedicação, tem que, tipo, a sua vida vai mudar. E talvez, eu penso, eu tô no meu momento. E eu acho que, assim, se não aconteceu pra mim até agora, eu não forço e eu acho que não tá no meu momento ainda. Mas só pra finalizar esse tópico que a gente tá falando... Perguntaram, você se vê construindo uma família futuramente? E você sente pressão pra ter filhos? Pensa em ter um dia? Qual a sua opinião acerca disso? Sinto que é uma obrigação pra mulheres. Eu sinto a pressão vindo, mas ela não entra dentro de mim. E a minha resposta é, se for pra ser, vai ser na hora certa. Então, eu não deixo essa pressão me afetar muito, não. E já eu volto com outros assuntos. Gostosura. Arthur, Tutuco, se você for da tia Lari, respira. Segura o ar. Ixi, ele é muito da tia Lari. Essa é da tia Lulu. Não, da tia Lari. E no shopping com a Lulu, tomar um sorvetinho. E ela foi também consertar uma roupa. Tá ali na fila pedindo um café. Lu, tô tomando um cafezinho. 8 da noite. 8 da noite. Mas você não tem insônia, né? Não, mas isso é bem estranho. Mas eu também não, tipo assim, bebo coca, expresso martini e num chá preto, chá verde. De volta no meu quartinho, já de pijama, mas eu coloquei de novo esse casaco porque tava num ventinho frio da chuva aqui em BH. E aí, vamos continuar a nossa conversa. Eu pensei em uma coisa aqui que eu queria abordar, que tá dentro de uns assuntos que a gente já conversou hoje. Uma pessoa me mandou assim: dá um conselho pra quem é casada há 8 anos, mas não se sente segura. É a hora do fim? Queria conseguir me separar sem sofrer, mesmo ainda amando. Eu acho que tem tanta coisa envolvida nessa pergunta. Como eu não conheço você a fundo que me mandou a pergunta, eu não sei exatamente os detalhes, o histórico, tudo que tá acontecendo no seu relacionamento. Então é difícil dar um conselho. Eu acho que assim, a gente tem que pensar, isso é uma fase, é um padrão?
É a primeira vez que você tá se sentindo assim, que você não se sente segura? Porque eu acho que dentro de um relacionamento, a coisa mais importante do mundo, pelo menos na minha visão, é se sentir segura. Então tá aí o grande problema, né? Se você tem um relacionamento de 8 anos onde você não se sente segura. Houve traição, houve quebra de confiança, houve falta de respeito, houve várias situações onde você se sentiu invalidada. O que tá te levando a se sentir insegura? Ou você acha que você tem uma personalidade muito ansiosa? Às vezes, quando a gente é muito ansiosa, nosso sistema nervoso interpreta todas as situações ao nosso redor, principalmente no que diz respeito a relacionamentos, com o perigo. A gente tem medo de rejeição, de abandono. A gente, não por falha nossa, mas por traumas, por gatilhos, a gente acaba sabotando, nos auto-sabotando também dentro de relacionamentos, que às vezes não são de verdade tóxicos ou perigosos. Eu sou uma pessoa ansiosa, então trabalho diariamente pra ficar calma, serena e não sabotar os meus relacionamentos, sejam eles amorosos, com amigos, com família, com todo mundo. Então, a primeira coisa é não se culpar. Eu tento muito não me culpar, mas eu acho que você tem que entender de onde tá vindo essa sua insegurança dentro de relacionamento. Um relacionamento de 8 anos, então eu acredito que tem muita história aí. Se for algo que você vem pensando há anos, talvez isso seja um indício de que realmente tá alguma coisa que não tá legal aí, não tá saudável pra você. Se é um pensamento que acabou de chegar, acho que depende muito de onde ele veio. Você falou que iria conseguir me separar sem sofrer, mesmo ainda amando. O que quer dizer isso? Você ama essa pessoa e você já considerou isso muito, essa situação que você tá vivendo. Chegou à conclusão, pensando com calma, que realmente o melhor pra você é terminar o relacionamento? Você faz terapia? Vamos falar de terapia. Eu acho que terapia é uma coisa muito importante. Quando a gente tá passando por essas coisas, é legal a gente compreender o que tá acontecendo dentro da gente. É difícil dar um conselho pontual, sabe? Mas eu acho que nessa situação onde você tá com alguém há muito tempo, você ainda ama, mas você não se sente segura e você acha que quer terminar. Já teve conversa? Você já conversou? Já expôs suas dúvidas, seu questionamento, seu sofrimento? O que pra você é necessário? O que você gostaria que mudasse dentro do seu relacionamento? A outra pessoa sabe? Eu acho que o principal é pensar com calma, não pensar no auge da emoção. E no final das contas, entender racionalmente o que é o melhor pra você e seguir em frente com essa decisão. E aí, falando nessa questão de um relacionamento longo, desses questionamentos, voltando no que a gente já falou um pouquinho antes, sobre as pressões da sociedade, casar, de ter filhos, de ser aquele estereótipo da mulher, né, que a sociedade impõe, e eu acho que ela sempre vai impor, talvez, de outras maneiras. Me falaram, mulheres de 30 a mais, a vida tá começando a uma sua leveza em relação a essas imposições. E é isso, gente. Primeiro, eu me sinto jovem pra sempre. Eu acho que a idade, a juventude tá aqui e aqui. E eu me sinto bem, eu me sinto animada pra descobrir coisas novas, eu me sinto empolgada pra viver minha vida, pra me divertir, pra ter amigos, Ai, meu cabelo tá caindo. Pra viver muita coisa boa, pra conhecer gente nova, pra aprofundar relacionamentos, pra entrar em situações que são novidades pra mim. Isso me mantém jovem. Eu não tenho pressa, eu tenho confiança de que eu tô sempre caminhando pra frente, caminhando na direção de um futuro sempre melhor do que o presente, do que o passado. Eu confio que tudo vai dar certo. Pra tudo tem solução, pra tudo tem tempo. A gente se apressar e se estressar, além de não garantir um futuro diferente, um futuro específico, vai prejudicar o que a gente tem pra viver agora, né? Eu falo sempre que se tem coisas que realmente tem um prazo e essas coisas você faz muita questão de viver, aí sim você tem que dar uma esforçada, não vou falar uma corrida e uma apressada, mas tem que se esforçar pra fazer acontecer e trabalhar nisso. Agora, coisas que são imposições dos outros, você tem que parar pra pensar, se perguntar se é isso mesmo que você quer e se você tem essa pressa toda. Se não, cara, você tem tempo. E 30 anos não é velho. 30 anos é muito nova. Olha só quantas pessoas mudaram de vida aos 30, aos 40, aos 50, aos 60. Sabe? Tá tudo bem, dá tempo. E aí, com isso de realizações, de desejo, de pressa, de sonhos, vamos falar de sonhos. Qual é o meu maior sonho? Perguntaram bastante sobre isso também. Qual é o maior sonho? É muito difícil pra mim responder essas perguntas de qual é o seu maior sonho? Qual é o seu filme preferido, sua música preferida? Quando é uma resposta muito específica, eu fico assim, minha mente dá um branco e eu não sei o que dizer. Então, eu acho, e é o que eu sempre falo, que o meu maior sonho é continuar sendo feliz e ser cada vez mais feliz. Em todos os aspectos e âmbitos da minha vida, com as pessoas que estão ao meu redor. Meu sonho é conseguir olhar pra frente, amadurecer, ser cada vez mais serena e ver felicidade nas coisas.
eu tenho um sonho de cada dia novo ser mais legal que o dia anterior, porque isso me dá ânimo e fôlego e gás pra continuar querendo ir em frente. Eu também tenho sonhos de muitas realizações profissionais. Eu quero que esse ano de 2026 me traga muitas coisas boas, novidades, sucesso, crescimento, desafios que no final deles eu olho pra trás e falo, nossa, aprendi com isso e deu certo e eu me esforcei. E eu quero que a minha vida pessoal esteja cada vez melhor. E eu posso dizer pra vocês que ela tá cada vez melhor. E com isso de realizações, de trabalho, de vida pessoal, eu penso muito nas minhas realizações profissionais que eu quero que venham. Muitas pessoas pediram pra eu falar sobre esgotamento profissional. Se eu já passei por isso, se eu passo por isso, eu acho que sim. Principalmente antigamente, antes de eu saber o que eu queria, antes de eu começar a trabalhar com as redes sociais, que era uma coisa que eu sabia que ia me trazer felicidade, eu trabalhei em Hollywood, como muitos de vocês sabem. Trabalhei com cinema, trabalhava em uma agência. Aliás, tive alguns trabalhos e o último foi que eu trabalhei em uma agência de cinema. É tipo de representação de atores. A gente tinha muitos clientes que eram atores em Hollywood. Esse trabalho me deixou bastante... Como que eu coloco isso de uma maneira legal pra não pesar o clima? Me ensinou muita coisa, mas me trouxe muito esgotamento físico, mental, muito estresse. Eu cheguei a ficar doente, sabe? Por meses, assim. Não quero ficar muito específica, mas eu fiquei doente fisicamente, assim. Além de mentalmente, por conta do estresse que esse trabalho me trouxe. Aí eu saí dele sabendo que ia ser o melhor pra mim. Fui trabalhar com marketing, que já foi uma coisa muito mais saudável. E depois vim trabalhar com as redes sociais, que é uma coisa que eu amo, que me faz bem. E é claro que, como todo trabalho, tem momentos de estresse. Momentos que eu tenho uma entrega pra fazer e eu não sei como eu vou fazer, que eu não consegui marcar com um videomaker ou um fotógrafo. Ou eu preciso fotografar um trabalho pra uma marca e a peça chegou e ficou grande ou ficou pequena e não deu. E aí a gente tem que dar um jeito. Ou então preciso fazer um vídeo ou uma foto no lado de fora e tá chovendo ou nevando e tá muito frio. Parece coisas pequenas, né? Eu tô tentando dar uns exemplos específicos do meu trabalho. Mas também tem muita coisa de logística de comunicação com marcas que gera estresse. Tem problemas com o financeiro. Tem dias que eu tenho que ficar acordada até de madrugada editando alguma coisa ou trabalhando em um roteiro. Acaba que esse trabalho com redes sociais, eu falando parece coisas tão pequenas e banais, né, que eu fico até com vergonha, porque eu sei que tem muita gente que, né, tem trabalhos que exigem talvez muito mais do que o meu. Eu não sei colocar assim palavras bonitas, mas eu não gosto de ficar falando das dificuldades do meu trabalho, que meu trabalho é maravilhoso. Mas eu tô tentando listar pra vocês, porque me perguntaram sobre esgotamento e esse trabalho de redes sociais, principalmente o YouTube, acaba que mistura muito com a vida real. Então, eu tô sempre gravando. Às vezes eu tô em uma viagem, tô uma coisa de lazer, em um momento família, um momento com amigos, mas eu tô com a câmera gravando e acaba que então é uma coisa de todos os dias. É muito raro um dia que eu não gravo. Às vezes eu paro e falo, não, hoje é um dia que eu não vou gravar. Ou então esse fim de semana eu não vou encostar na câmera ou no celular. Porque isso é muito necessário. A gente perde a capacidade de diferenciar o que é pessoal, o que é profissional, o que a gente mostra, o que não mostra, o que é público, o que é privado. E eu tenho que manter muito em mente que as pessoas que estão comigo merecem também o meu tempo, minha atenção. E nem todo mundo trabalha com as redes sociais também, né? Então também é legal eu saber quando, onde e como expor outras pessoas, saber se elas estão de acordo com isso. Mas eu tento tirar alguns dias que eu falo, hoje eu não vou gravar. Ou então, se eu sei que alguém não quer ser gravado, ou se tem momentos que são muito pessoais, eu tento dar esse espaço, principalmente para outras pessoas, né, que não pediram pra esse ser o trabalho delas. E aí, falando em esgotamento, em trabalho, né, vida pessoal, uma coisa que eu gosto muito de falar e que sempre me perguntam pra dar essa dica, mas eu sempre dou a mesma dica. Eu vou dar de novo porque talvez tenha pessoas novas aqui. Sobre romantizar a vida. Perguntam muito, Lari, como romantizar a vida? Como você cria um espaço confortável? Como você cria momentos legais e de paz no seu dia a dia? Me perguntaram, principalmente sobre, às vezes, quando você tá sem tempo, muito... Tô com soluço. Quando você tá sem tempo... Calma pra prender a respiração. Vamos ver se deu certo. Quando você tá sem tempo, como criar uma rotina confortável? Gente, cria um ambiente onde você faz os seus afazeres, seus trabalhos, suas obrigações. Um ambiente gostoso. Organiza. Acende uma vela. Gente, isso fugiu da minha mente. Tudo que eu ia dizer, eu tava cheia de coisa na cabeça. Eu gosto de acender uma vela, de ter um lugar confortável pra eu sentar e trabalhar. Se você fizer home office e isso não atrapalhar seu trabalho, liga uma musiquinha de spa,
sabe, uma frequência de meditação. Coloca bem baixinho enquanto você trabalha. Depende do que você ama. Mas se você gosta de... Você toma um café, traz um cafezinho pra você tomar também, se sentir bem enquanto você tá fazendo as coisas que são obrigações. Eu amo chá, então eu sempre tenho um chazinho do meu lado. E é isso, eu acho que é uma coisa muito pessoal, mas é assim que eu faço, da minha maneira. Sempre com uma velhinha acesa e um chá do meu lado. Uma coisa muito legal que me perguntaram foi o que de mais profundo eu trago das minhas viagens pra minha vida. E eu fiquei pensando muito nisso. Sou uma pessoa muito viajante. Eu sou a sagitariana mais... Em inglês a gente fala textbook, mas assim, o estereótipo de uma sagitariana. Que ama viajar, aventura, conhecer gente nova, conversar muito. Amo minha liberdade. E o que eu trago das minhas viagens? O que eu trago, eu acho que é a interação com as pessoas. São as coisas novas que eu nunca tinha visto antes. Eu trago muitas reflexões. Às vezes eu vejo como as pessoas vivem diferente a vida delas. E como ainda assim, é diferente do que eu conhecia, né? E ainda assim são felizes. Às vezes com mais, às vezes com menos. Às vezes em uma cultura, uma rotina que eu nunca tinha imaginado antes. E aí me faz pensar em todas essas diferenças e em como não existe uma verdade absoluta no mundo. Isso me faz uma pessoa muito mais flexível e muito mais aberta a escutar e a tentar entender o que eu não compreendo. E eu acho que isso acaba fazendo da gente pessoas melhores, sabe? A gente tá disposta a ouvir o outro e ver que talvez a gente não concorde, mas não importa a gente concordar ou não. A gente não tem como impor a nossa verdade em outras pessoas. Isso é uma coisa que vem muito da minha compreensão de que existem culturas diferentes. Existem pessoas diferentes e não existe mesmo uma verdade absoluta. E a minha verdade não vai ser necessariamente a verdade de outra pessoa. Isso é uma coisa muito difícil da gente internalizar, mas é uma coisa que eu tento fazer bastante. E é claro que eu trago das minhas viagens também as lembranças. E juntando isso com o fato de eu ter esse canal no YouTube, eu tenho acesso visual a essas lembranças, então é muito legal, porque me traz muita alegria e momentos bons e de conforto. Às vezes eu tô tendo um dia bad, aí eu assisto um vídeo, eu quero recordar uma memória e tá tudo aqui. Então me traz esse conforto também no dia a dia dessa maneira. E as viagens também são maneiras de eu me conectar com pessoas que eu amo, porque eu viajo bastante com amigos, às vezes com família. É muito legal a gente ter esse momento com pessoas especiais que às vezes a gente não tem sempre, principalmente morando fora e num lugar diferente das pessoas que a gente tem na nossa vida. Me perguntaram bastante também sobre procedimentos estéticos e como eu me cuido. Gente, procedimentos estéticos. Eu tenho silicone. Eu tenho... aqui bem pequeno e natural, tá? E como eu tô muito magrinha, diminuiu bastante. Botox eu faço, mas olha só, já tá vencendo. Sendo que eu fiz em dezembro, tem nem 2 meses. Gente, foi muito rápido. Olha isso. Tem que parar de fazer muita expressão. Botox, fica quietinho. Eu faço botox aqui, ó, na testa. Eu acho que ela coloca um pontinho no nariz. E aqui é alguma coisa, porque eu já tive vários problemas com botox, porque minha sobrancelha, ao invés de subir, que é o que eu queria, ela cai. A pessoa que faz meu botox coloca um ponto aqui, que eu acho que é pra fazer alguma coisa. Tô falando demais, é muito detalhe, vocês não pediram. Botox. Eu tenho muita vontade de colocar botox aqui, ó. Porque esse meu músculo, como eu tenho bruxismo, eu bato muito os meus dentes. Aqui, esse músculo trabalha bastante e cresce. E eu queria que ele relaxasse. Eu também já fiz 2 vezes na minha vida preenchimento aqui na pontinha do nariz. E é isso. São esses procedimentos estéticos. Nem laser na pele eu já fiz, na verdade. O que eu faço às vezes é limpeza de pele, mas eu não faço... Nunca fiz aqueles procedimentos tipo ultraformer, etc. Uma coisa que eu tenho muita vontade também, colocar um pouquinhozinho de boca. Só um pouquinho. Mas eu não tenho coragem porque eu tenho muito medo da dor. Eu tenho pavor à dor de fazer preenchimento. Até botox eu sinto muita dor. E o que vocês acham de procedimento, gente? Vocês são a favor? Vocês são contra? Vocês têm vontade? Vocês não têm? Vocês são do pessoal que gosta mais de natural? Vocês gostam de mais mexido? Eu sou a favor de cada um fazer o que faz sentido pra cada um. Então, se você tem vontade, você já pensou e acha que vai te fazer sentir melhor com você mesma, faz. Se você não tem certeza, espera um pouquinho, reflete e, principalmente, pede mais reflexão se for uma coisa permanente, tipo, por exemplo, uma rinoplastia. Então, uma plástica, uma cirurgia, né? Se for preenchimento, é uma coisa mais temporária, então eu acho que não é tão sério e não pede tanta reflexão como uma cirurgia plástica, mas de toda maneira eu acho que tem que fazer o que deixa a gente feliz. Que no final do dia, o que os outros falam é o que os outros falam e não vai doer na gente, não vai ser, ninguém vai bater na gente, ninguém, sabe? O pensamento dos outros é dos outros e às vezes afeta o nosso emocional, mas se a gente trabalhar muito, a gente percebe que
O que afeta a gente mesmo é o que a gente pensa da gente, a nossa opinião sobre nós mesmos. Claro, a opinião de quem a gente ama, né? Isso é algo que eu acho que a gente se importar, porque quem ama a gente quer o nosso bem, então vale a gente ouvir. Mas de toda forma, acho que vale a pena a gente ouvir o que o nosso coração e o nosso cérebro tá dizendo, porque no final do dia a gente dorme dentro do nosso corpo e da nossa mente. E com isso, eu acho que eu quero terminar com uma questão que me mandaram, que eu achei bem profunda. E eu acho que a gente vai fechar dessa maneira. Olha só, meu roteirinho já tá todo rabiscado. Aqui não tem nem um quinto, um décimo do que eu recebi de perguntas e de ideias sobre o que falar. E eu não consegui nem fazer tudo que eu separei, porque acho que esse vídeo ficaria muito longo. E já são 00:51. E amanhã eu viajo. Mas olha só a última que eu quero falar hoje. Quem sabe a gente repete isso, porque eu adoro conversar com vocês. Se você encontrasse com a Lari de 9 anos e a de 90 anos, o que elas te diriam? Quando eu li a pergunta a primeira vez, eu achei que era o que você diria pra elas, mas é o que elas te diriam. E eu não pensei nas respostas, eu quis deixar pra ser bem natural aqui conversando com vocês. Mas o que a Lari de 9 anos me falaria? Sabe que eu acho que seria uma conversa muito emocionante pra mim? De me ver com mais inocência, com muita crença nas pessoas e no mundo. 9 anos era o ano de 2001 pra mim, 2002 pra mim. Eu tinha acabado de mudar pra Belo Horizonte, eu acho. Não, ainda tava em Vitória, morava em Vitória. Nossa, eu era muito inocente. Eu acho que a minha versão de 9 anos estaria olhando pra mim agora e me dizendo que tem muito orgulho de mim, que estaria animada de chegar onde eu tô, de virar essa pessoa. Acho que ela me diria muita coisa linda. Claro que no tom de uma criança. E isso até me emociona um pouco pensar. Então quer dizer que eu tô trazendo orgulho pra pessoa que eu fui, pra criança que eu fui. Eu acho que ela me falaria assim: cuida bem de você mesma, porque você ainda é eu. Nós somos a mesma pessoa, então cuida da gente. Não se julga, não se critica, porque eu ainda tô dentro de você. É isso, eu vou estar com você pra sempre. E a de 90 anos também me falaria: eu tenho orgulho de você. Olha onde nós chegamos. Eu te falei que ia dar tudo certo quando você não tinha certeza. E isso me faz acreditar que vai dar tudo certo mesmo. Isso me traz motivação pra deixar a minha eu de 90 anos orgulhosa. E assim eu vou fechar esse vídeo. É isso, gente. Amo vocês. Nos vemos semana que vem. Espero que vocês tenham gostado. E me mandem mais ideias, perguntas, assuntos que a gente pode refletir. Beijo.